Bom, vamos iniciar então. Hoje a nossa apresentação é uma apresentação muito solicitada, por muitos, e a gente tem aqui um formato diferente, até mesmo por isso, né? Hoje a gente vai ter uma apresentação da ANP com o Marcelo, Marcelo Paiva Castilho, Carneiro. Obrigado, Marcelo, por aceitar nosso convite para a apresentação. Essa é uma... A gente geralmente faz um webinar mensal, esse vai ser um webinar extra, um webinar especial, entre março e abril, sobre essa nossa apresentação da ANP. O Marcelo, ele é atualmente superintendente, né, dos dados técnicos da SDT, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Possui mais de 15 anos de experiência em regulação na área de petróleo e gás natural, formado em Geologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, possui pós-graduação em Geologia, Geofísica e Petróleo pela Universidade Federal Fluminense, tem Master Business Administration na área de gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e especialização na área de regulação com ênfase em energia pelo Instituto Econômico e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Marcelo, queria agradecer a sua presença aqui hoje e assim, hoje a gente vai fazer um pouco diferente do que é geralmente feito, a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, uma apresentação seguida de um bate-papo com as perguntas, já que não é um webinar online, né, mas acredito que assim que for ao ar, né, quem tiver interesse também no assunto, tiver mais perguntas, pode mandar para a gente, né, na nossa página do LinkedIn do SPWLA Captura Brasil, que a gente pode responder também, e também pelo canal do YouTube, onde que a gente vai disponibilizar também essa gravação. Então, Marcelo, pode ficar à vontade de começar a sua apresentação e aí a gente depois vai para as perguntas. Pedro, primeiramente queria agradecer aí por essa oportunidade, né? Obrigado aí pela apresentação, né? Eu estou à frente aí da Superintendência de Dados Técnicos da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, um grande desafio, mas bem motivado, né? Porque é a superintendência que tem a competência regimental para fazer aí a gestão desses dados técnicos tão importantes para a indústria do petróleo e gás natural e muito importante também para as instituições de ensino. Bom, está nos assistindo, né? A agência ela trabalha com 3 pilares fundamentais, que é a contratação, regulação e fiscalização. A Agência Nacional do Petróleo tem aí essa atribuição dada por lei e a gente vai falar agora especificamente de uma das atribuições da Agência Nacional do Petróleo, que é a gestão dos dados técnicos. Essa atribuição ela foi dada para a agência no âmbito do artigo 8º e no âmbito do artigo 22, e essa atribuição, essa responsabilidade da gestão dos dados técnicos por meio do regimento interno da agência, ela foi dada à Superintendência de Dados Técnicos, que tem aí o papel de gerir esse acervo de dados técnicos, de informações existentes sobre as bacias sedimentares brasileiras, bem como aquelas atividades, fruto das atividades de exploração e produção. Também tem a atribuição aí de avaliar a conformidade desses dados, né? Esses dados precisam ser encaminhados à agência dentro de um formato, dentro de um padrão técnico que é exigido pela superintendência, e também controla o período de confidencialidade desses dados técnicos. E também aí, como atribuição, implementar as atividades de geoprocessamento, gerir os dados georreferenciados. Nós temos aí uma base muito interessante para o usuário, para a sociedade, para as instituições de ensino e as próprias operadoras, que é o nosso sistema GeoMaps ANP, onde que a gente pode visualizar a localização desses dados, né? E, porventura, os interessados que quiserem vir a solicitar esses dados, é uma ferramenta aí que traz aí uma facilidade nessa consulta. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né, porque a gente entende que isso é um recurso nacional, né, um patrimônio da sociedade. O artigo 22 da Lei do Petróleo diz que esses dados, né, fruto desses levantamentos, dessas atividades, são recursos petrolíferos nacionais. Isto é, um patrimônio da União. Então, a gente tem essa responsabilidade e entende a importância de preservar esses dados para que a roda do desenvolvimento, da pesquisa e inovação possa acontecer em todo canto do nosso país. Esse é o nosso principal macroprocesso. A gente tem 2 grandes núcleos de dados aqui na Superintendência de Dados Técnicos, que são os dados de poços
que eles se dividem em digitais e físicos, e um núcleo de dados geofísicos, né? E a gente tem hoje aproximadamente 11 petabytes de dados, né? Com nossos planos de arrecadação, de associação ao nosso banco de dados de exploração e produção, a gente tem aí, em média, uma arrecadação de 4,5 milhões ano. E para a força de trabalho, né, para manter esses dados, né, de forma organizada, a gente precisa aí de 53. Hoje, atualmente, nós temos 53 servidores, colaboradores e 5 estagiários. E esse é o nosso principal macro processo, né? É um macro processo que se retroalimenta, né? Temos aí as atividades oriundas, fruto da exploração e produção. A gente recebe esses dados, a gente faz o controle de qualidade desses dados com base nos nossos padrões técnicos, a gente armazena esse dado no nosso banco, faz o controle da sigilosidade desses dados. Para cada tipo de dado tem um período de confidencialidade e, ao final, quando esses dados se tornam públicos, a gente disponibiliza aos interessados, à sociedade, às instituições de ensino e às próprias operadoras que têm interesse de manter ali a pesquisa contínua naquelas bacias sedimentares que estão sendo exploradas, que estão sendo estudadas. Como eu falei, né, nós temos esses 2 grandes núcleos. Aqui é só uma figurinha para ser o mais didático possível de como funciona a nossa superintendência, como está aí o banco de dados de exploração e produção. Então, a gente tem 2 grandes núcleos, né, 2 grandes coordenações de dados de poços e dados geofísicos, e 3 grandes coordenações aí transversais, que são coordenações assim, fundamentais também, no sentido de manter a sustentabilidade e a operacionalização do nosso banco de dados, que é a coordenação aí geral de contratos técnico-operacionais. Temos aí a coordenação geral de recebimento e disponibilização de dados e a coordenação aí de geoprocessamento. Vamos começar aqui com o nosso acervo de dados digitais. É bom ressaltar que a gente vai falar aqui do nosso acervo digital, é o que está dentro do banco de dados de exploração e produção. Eu até vou sugerir, numa outra oportunidade, para nós falarmos do acervo físico, do acervo que contempla aí as amostras de rochas e fluidos, que é um outro mundo, né? Tem as suas especificidades, as suas peculiaridades. Então, eu queria focar aqui no nosso acervo digital, que atinge aí aproximadamente já a 11 petabytes de dados. Bom, vamos começar aqui com um total de dados digitais de poços. Nós temos aí quase 31 mil poços distribuídos aí nas nossas bacias sedimentares, onshore e offshore. Nos últimos 5 anos, né, no gráfico de PITS aqui, a gente observa que nós tivemos aí 726 poços, né, dentro aí da fase de produção e ou desenvolvimento. Nós tivemos aí 114 poços exploratórios perfurados nos últimos 5 anos e 47 aí que a gente chama de poços especiais de injeção, poços com características singulares, né? Nós tivemos 47. No último ano aí a gente tem aí esse gráfico aí de barras, né? Então, retratando essa distribuição desse total aí ao longo desses últimos 5 anos, né? Atualmente, em 2025, nós temos já 12 poços perfurados, tivemos um poço exploratório e um poço especial. Com relação à base digital dos dados de poços, nós temos aí muitos dados relacionados às perfilagens realizadas, né? Então, o formato DELIS, LISES precisam ser encaminhados para a nossa avaliação e para o armazenamento no nosso banco. Dentro desse formato digital, a gente também recebe os perfis compostos e também aí, resultados de análises geoquímicas, testes de informações, enfim, tudo que é dado oriundo do poço, o concessionário, né, o operador, precisa encaminhar para a Agência Nacional do Petróleo, onde esse dado vai ser avaliado e armazenado no nosso banco de dados, e depois aí do período de confidencialidade, esse dado aí pode ser acessado pelos usuários interessados, né, pela sociedade, enfim, pelas operadoras e pelas instituições de ensino. Falando dos dados geofísicos, né, mais especificamente dos dados sísmicos
As empresas também, tanto as operadoras com seus próprios levantamentos, que nós chamamos de levantamentos exclusivos, como também as EADs, né, as empresas de aquisição de dados, que são os levantamentos não exclusivos, né, que tem o cunho ali, o objetivo principal de comercialização desse dado. Então, elas têm também a obrigação de entregar esses dados para a agência. A gente, nos últimos 5 anos, nós temos hoje um total de 3.500 programas sísmicos. Dentro desses programas sísmicos, eu falo aí que estão distribuídos entre sísmicas de 2D, 3D, 4D, agora tecnologias mais recentes, ultimamente, que nós chamamos aí de Ocean Bottom Nodes, né, que são levantamentos de grandes volumes, né, chegando aí a terabytes de dados. E nós temos aí nos últimos 5 anos aí 20 levantamentos sísmicos 3Ds, 10 classificados aí como Ocean Bottom Nodes. Nós tivemos 7 levantamentos sísmica 2D e um aí de sísmica 4D aí, que são muito utilizados aí para monitoramento de reservatórios, né? Então, o gráfico aqui de barras aí retrata esses últimos 5 anos, entre levantamentos não exclusivos, levantados pelas empresas de aquisição de dados, exclusivos levantados pelas próprias operadoras. Ano passado aí nós tivemos 2 de cada, né? 2 aí não exclusivos e 2 levantamentos exclusivos. Com relação aos programas não sísmicos, nós temos aí 204 levantamentos na nossa base de dados. E aí, o que significa programas não sísmicos, né? Levantamentos não sísmicos? A gente enquadra aí outros tipos de levantamentos geofísicos que não sejam assísmicos. Então, a gente tem aí a magnetometria, a gravimetria, a eletromagnetometria, a audiomagnetotelúrico, gama espectrometria. Então, são todos aqueles levantamentos que não são sísmicos, são enquadrados como não sísmicos, e essas são as tecnologias associadas aos não sísmicos. Nós tivemos aí nos últimos 5 anos 20 levantamentos aí magnetométricos, 19 gravimétricos, 7 levantamentos aí eletromagnéticos e magnetométricos, e um aí relacionado à gama espectrometria. O gráfico de barras aqui retrata aí os últimos 5 anos, já incluindo aqui 2025, nós temos 3 aí magnetométricos, e esses dados também precisam ser encaminhados ao nosso banco de dados, à Superintendência de Dados Técnicos, quando da sua conclusão. E levantamentos geoquímicos também precisam ser encaminhados para o banco de dados. Eu tive que colocar aqui um período maior até para aparecer, porque não são levantamentos comuns, né? Programas geoquímicos incluem aí levantamento de superfície, análise geoquímicas de poço, piston core e estudos geoquímicos de superfície. Tá? Nos últimos 7 anos nós tivemos 3 aí de subsuperfície, piston core e estudos geoquímicos aí também tivemos um aí dentro desses 7 anos, né? E o gráfico de barras aqui contemplando aí que nos últimos anos tivemos 4 levantamentos não exclusivos e de piston core. Bom, o banco de dados de exploração e produção da ANP, ele é considerado aí, tá entre os 3 maiores bancos descentralizados do mundo, né? A gente já tem aí 20 petabytes de dados, considerando aí o backup. 95% desses volumes estão relacionados aos dados sísmicos, sobretudo aos dados brutos, né? Aqueles relacionados aos levantamentos de campo, que nós chamamos de pré-stack, né? Antes do processamento e da migração dos dados. E os outros 5% estão relacionados a dados digitais de poço e também aos dados não sísmicos, né? Que tem aí um volume muito menor comparado com os dados sísmicos. Nós temos aí um banco de dados que nós consideramos bem atualizado. A gente tem um banco de dados que é uma ferramenta IBM TS 4500, onde nós temos esse robô aí, nós intitulamos ele o nome como robô Hermes, é onde fica armazenado os nossos dados. Nós temos mais de 230 mil mídias físicas. Dentro dessas mídias físicas, nós temos mídias especiais para armazenamento de grande volume, como a 3592. Né? Então, quando um cliente associado ao banco de dados, né, como está sendo ilustrado aqui, dentro de um desses planos de associação, temos o plano especial, o plano ANP1, 2, 3, o plano ANP4. Um cliente solicita um dado geofísico e, sobretudo, se for um dado
Sysprestack de grande volume, esse robô aqui entra em ação, vai naquela mídia ali onde está localizado aquele levantamento e faz um download desse dado para um desktop, onde será gravado aí numa mídia aí que o cliente fornecer para depois levar e fazer seus estudos nas suas empresas. Então, nós temos hoje 17 associados. Nós tínhamos muito mais. A gente tinha também muitos associados relacionados a pequenas e médias empresas que não fazem mais parte do banco de dados de exploração e produção, porque nós vamos ver mais à frente um pouquinho, porque nós implementamos a política de revitalização das bacias terrestres, né, e das bacias maduras marítimas, onde a gente classificou aqueles dados públicos localizados em áreas terrestres como os dados gratuitos. Então, como eles são gratuitos, esses dados públicos terrestres agora não enseja mais nenhum valor, com o objetivo de fomentar a pesquisa em bacias sedimentares terrestres, não fazia mais sentido essas empresas se manterem associadas. As empresas que atuam em bacias terrestres, no onshore brasileiro, não fazia mais sentido essas empresas continuarem atuando aí como associadas do BDEP, porque esses dados estão disponibilizados de forma gratuita, assim como aqueles localizados em bacias aí maduras marítimas. Bom, a gente viu que tem alguns planos de associações, né? São planos aí que são tipos de planos que, a depender do tamanho da empresa, do tamanho do interesse da empresa em acessar um volume de dados, ela pode escolher aí 5 tipos de planos, né, de associação BDEP. Temos o plano especial, o ANP1, 2, 3 e 4. Né? Cada plano desse tem um valor e cada plano desse tem um número de acessos relacionados a cada plano. Então, por exemplo, o cliente especial pode aí acessar 1.500 UDs, né, a nossa unidade de acesso ao dado. O ANP1, quem for associado ao ANP1 380 UDs, a ANP2 130, a ANP3 50 e o ANP4 30. E para cada plano desse tem um valor, né, com um desconto aí, caso o pagamento seja visto. Eu não vou entrar muito em detalhe nesse slide, porque o usuário, né, ele pode acessar aqui o nosso link, onde que vai ter o detalhamento aí de cada plano desse. Dados de 2024, só para reforçar aqui, ó, as novas fronteiras exploratórias, eu acho essa informação aqui muito interessante, porque ao longo de cada ano a gente pode ver para onde que as operadoras e as instituições de ensino estão olhando para fomentar a pesquisa, né? Então, nós temos aqui as bacias da margem equatorial e as bacias aqui do Sudeste Sul, Campos Santos e Pelotas. Campos Santos sempre estão em alta por causa do pré-sal. A bacia do Pelotas aqui está sendo muito estudada e as bacias da margem equatorial aí também vêm sendo muito estudadas, hein? Não só pelas operadoras, mas também por instituições de ensino. Então, nós temos aí mais de 2.000 postos disponibilizados em 2024, mais de 260 levantamentos sísmicos disponibilizados em 2024, e os dados mais solicitados aí ao longo desse ano. Aí, reparem que muito focado na bacia do Pelotas e na bacia da margem equatorial, Foz do Amazonas, e 45 aí em 2024, mais de 45 dados não sísmicos disponibilizados. Bom, a gente tem aí a disponibilização dos dados que refletem aí as empresas que são associadas ao banco. Agora, a gente precisa falar também que no âmbito desse banco de dados, né, nós temos dados técnicos públicos que são gratuitos. Como eu disse, a gente implementou uma política, né, de governo no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética que tinha aí uma das diretrizes ampliar, fomentar as atividades, mas também a pesquisa nessas bacias sedimentares terrestres. Né? E
o interessado ele pode acessar aqui esse link, reat.cprm.gov.br. É uma parceria que a gente fez com o Serviço Geológico Brasileiro, onde esses dados estão na plataforma do Serviço Geológico Brasileiro e que, uma vez acessando esse link, o usuário interessado pode baixar todos os dados públicos terrestres relacionados a essas bacias que estão aqui. A bacia do Acre, do Araripe, bacia do Espírito Santo, Pantanal, Parnaíba, bacia de Alagoas, Barreirinhas, Jatobá, Paraná, Potiguar, Amazonas, Bragança, Viseu, Marajó, Parecis, Alto Xingu e bacia do Recôncavo. Então, só para fazer aqui uma demonstração para o usuário, ao clicar aqui, leva o usuário para essa página aqui. Não sei se todos estão vendo. Essa página ela é muito simples. Você coloca o seu nome, você coloca o seu e-mail, a instituição, qual tipo de instituição, você preenche aqui se é para uso acadêmico, comercial ou outros, né? E uma vez acessando aqui, de forma muito rápida, você já pode fazer o download dos dados da bacia que o cliente, que o usuário desejar. E dentro desses dados públicos, gratuitos, nós temos dados digitais de poços, perfis compostos, sísmica 2D, 3D. O que a bacia tiver em termos de levantamentos, e se esses levantamentos estiverem públicos, o usuário pode fazer o download desses dados. Seguindo aqui, também nós temos o programa de revitalização, né, dos campos marítimos maduros. Nós temos uma resolução ANP que define o que é um campo maduro. Nós mapeamos todos os campos maduros existentes nas bacias marítimas e nós temos aí um total de mais de 20 mil gigabytes de dados a serem disponibilizados de forma gratuita. O que difere do programa REAT? O programa REAT a gente conseguiu colocar dentro de uma plataforma porque os dados não são tão pesados quanto os dados do Promar. Então, para acesso aos dados públicos gratuitos marítimos, que essa tabela aqui consubstancia a bacia do Camamu-Almada, de Campos, Ceará, Cumuruxatiba, Espírito Santo, Jequitinhonha, Potiguar, Santos e Sergipe, Alagoas, nós temos aí dados de poços, dados de sísmica 2D e 3D. Para ter acesso a esses dados públicos gratuitos, aí já precisamos receber do interessado um e-mail, né? Ele encaminha para o nosso helpdesk@anp.gov.br, junto com o formulário de solicitação de dados. Esse formulário está dentro da nossa página ANP, dentro da nossa página de dados técnicos. É um formulário de simples preenchimento. O interessado preenche ali qual dados ele gostaria de ter acesso, de qual bacia, faz a solicitação e a gente disponibiliza esse dado por meio de um HD. A gente estima o volume do pedido do cliente e recomenda que o cliente faça solicitação por meio desse formulário e quando dá a retirada do dado, o cliente precisa levar um HD compatível com o volume de dados solicitados e aí é retirado no nosso banco de dados de exploração e produção, onde está localizado na Urca, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Só para ter uma ideia aqui de volume de dados já disponibilizados, a gente já disponibilizou mais de 1,15 petabytes de dados pelo projeto de revitalização das bacias marítimas de Campos Maduros, né? Então, nós temos aí mais de 1,15 petabytes de dados disponibilizados. Nós tivemos aí mais de 92 solicitações, um total aí de 336 pedidos. Esse programa ele entrou em vigor aí em abril de 2022. Então, esse gráfico aqui, né, esse gráfico de PITS, esse volume, reflete o acumulado desde abril de 2022. Em termos de bacias, aí, observe aí que nós temos grandes pedidos relacionados à bacia de Campos, à bacia do Espírito Santo e à bacia de Santos, que tradicionalmente são ali as bacias, né, mais produtoras aí do nosso offshore brasileiro.
tivemos aí vários pedidos de diversos tipos de empresas, aqui no gráfico de barras, né? Nós só consolidamos aqui as 20 empresas que mais solicitaram os dados das bacias, onde temos aí campos maduros, do programa Promar, né, de revitalização de campos maduros offshore. Então, nós temos aqui diversos tipos de empresas prestadoras de serviços, Geopost Energy, CGG, ExxonMobil, Searcher. Tivemos também instituições de ensino aqui, FRJ, UFBA, empresas de pesquisa, IHS, empresas prestadoras de serviços da área de óleo e gás, Baker Hughes. Nós temos aqui vários tipos de empresas, passando por operadoras, prestadoras de serviços, instituições de ensino, consultores também, consultorias. Então, isso traz, assim, está atingindo o nosso objetivo, né? Está atingindo o programa de governo de revitalização das áreas terrestres, de revitalização desses campos marítimos. Então, o objetivo é justamente esse, né? Fazer com que esses dados circulassem por essas empresas, por essas instituições de ensino, no sentido de trazer aí desenvolvimento e pesquisa para essas áreas. Uma curiosidade aqui, que nós temos aí 58 instituições cadastradas, mais de 120 departamentos, né, por todo o Brasil, né, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Nós temos aí 3 universidades estrangeiras também cadastradas no nosso banco de dados de exploração e produção. Então, são instituições de pesquisas que fazem desenvolvimento, pesquisa e inovação com esses tipos de dados, né? Nós temos uma ferramenta aqui para acesso a esses dados. Nós temos uma ferramenta que é muito interessante. É uma ferramenta que é utilizada pela sociedade e que assim, a gente vem percebendo uma utilização muito constante, que só facilita a pesquisa do dado que a empresa deseja acessá-lo. Então, nós temos essa ferramenta aqui que a gente intitulou como GeoMaps ANP. A gente relançou essa ferramenta no final de 2023. Vou abrir aqui o geomapsanp.gov.br para rapidamente apresentar aqui aos usuários como essa ferramenta ela é de fácil acesso. Nós entramos aqui no geomapsanp.gov.br, então nós temos aqui as camadas disponíveis. Por exemplo, eu quero ver só os poços públicos exploratórios. Então, a gente tem aqui o zoom, a gente clicando aqui em cima do poço. A gente consegue as informações relacionadas a esse poço. Nós temos aqui todas as informações da sísmica de 2D, pré-stack, né, que são os dados públicos de campo, como as sísmicas já migradas, pós-stack. Se quiser só ver pós-stack, a gente filtra por aqui. É muito intuitivo e muito didática a ferramenta. Modo de seleção. A gente tem aqui o volume, projeto 3D aqui selecionado, que é o projeto 288BM ES7. Levantamento aqui, o tipo de levantamento não exclusivo. A sísmica, a modalidade é 3D. O início do levantamento e o término do levantamento. Então, o usuário pode ter uma experiência aí rápida de localizar os dados que têm interesse. Então, é uma ferramenta que a gente vai aprimorando continuamente. A nossa meta é ir do poço ao posto, né? Porque a Agência Nacional do Petróleo ela tem por atribuição regular, né, contratar e fiscalizar as atividades aí, do petróleo, gás natural, biocombustíveis, combustíveis, e agora temos até novas atribuições trazidas por novas leis, que seria o hidrogênio, né, bem como também a estocagem em informações geológicas do dióxido de carbono. E isso vai da exploração
ao posto, ao consumidor, lá na ponta, onde que para o seu carro para abastecer. Então, o nosso projeto, né, estamos aí trabalhando para que a gente possa oferecer essa experiência para o usuário, de ter aqui a possibilidade de ter várias camadas, né, vários layers, do poço, né, do levantamento geofísico, passando pelo poço, até ao poço, né, a localização, desculpa, até o posto, né, a localização dos postos de combustíveis do país. Dando prosseguimento aqui, também nós compilamos aí anualmente centenas de mapas, né? A gente atualiza aí anualmente os nossos mapas de tendências, né? A cada mês a gente atualiza aí o nosso mapa de tendências e os nossos mapas com relação às concessões ativas, a localização aqui dos principais levantamentos nos mapas de tendências, enfim, dá a oportunidade do usuário também acessar mapas relacionados às atividades aí de exploração e produção nas bacias sedimentares brasileiras. E é isso. Muito obrigado aí por essa oportunidade de poder compartilhar um pouquinho dos tipos de dados que nós armazenamos no nosso banco de dados e também poder aí compartilhar como esses dados podem ser acessados, né? Sejam aqueles dados públicos que precisam de planos de associações, né, que as empresas precisam se associar ao banco de dados de exploração e produção, ou seja, aqueles dados públicos gratuitos, né, que as empresas podem acessar diretamente por plataforma específica ou encaminhando aqui um pedido diretamente ao nosso helpdesk. Bom, eu vou começar dizendo muito obrigada, Marcelo, pela palestra, né, pelos esclarecimentos. Acho que é um assunto de interesse de todos que trabalham e pesquisam a área de petróleo e gás, né, de energia, principalmente. Então, assim, muito obrigada. É sempre bom entender onde é que a gente pode buscar os nossos dados. Eu sou petrofísica aqui na PRIO desde 2022, né, então eu também estou aqui nessa mesa redonda que a SPWLA está promovendo, representando também as operadoras. E aí eu queria te pedir, Marcelo, para você comentar um pouco mais os tipos de dados no acervo digital, né? A gente até pode fazer uma outra palestra sobre o acervo físico, mas falar um pouco mais quais são os tipos de dados e qual é a obrigatoriedade das operadoras em entregar esses dados e aproveitar para saber se é diferente em relação ao tipo do poço. Tem poço que é obrigatório entregar mais dados do que outros tipos de poço, por exemplo, um poço de produção, um exploratório. Ok, Marina. Primeiramente, agradecer mais uma vez. E será um prazer aqui poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui dessas suas dúvidas que foram colocadas, porque é uma dúvida recorrente, tá, Marina? O que você trouxe é uma dúvida recorrente que a gente costuma receber aqui, investidores e empresas também, é uma dúvida recorrente. Bom, é importante aqui dividir com vocês, né, e com todos que nos assistem, que a gente tem uma resolução ANP, que é a resolução 889 de 2022. Essa resolução ela engloba todos os dados fruto, né, da exploração, desenvolvimento e produção do petróleo e gás. Então, a gente está falando de levantamentos geofísicos, né, como eu já coloquei, nós temos levantamentos geofísicos tipos sísmica 2D, 3D, pré-stack, que estão relacionados aos dados brutos de campo, o pós-stack, que estão relacionados aos dados processados, né, já empilhados. Nós temos levantamentos aerogravimétricos e magnetométricos, enfim, tudo aquilo que está relacionado ali com a geofísica e também levantamentos geoquímicos, dados processados, reprocessados, e estudos também que as empresas realizam precisam encaminhar ao banco de dados de exploração e produção. Você comentou aí sobre as amostras, né, físicas, que nós chamamos de amostras de rochas e fluidos. Realmente, recomendo fazer um debate à parte sobre isso, até porque essas amostras estão sendo mantidas aí com as operadoras. É uma resolução também à parte, a resolução 71 de 2014, é uma resolução que estabelece a figura das operadoras como fiéis depositárias. Elas custodiam esse acervo, né? Então, elas estão como fiéis depositárias, né, desse acervo. Então, a gente pode fazer um debate à parte sobre isso, porque hoje a agência não tem uma litoteca própria para armazenar esse acervo que também é patrimônio da União. Esses dados físicos também são patrimônio da União. Como a agência não tem uma litoteca para armazenar
essas amostras de rochas e fluidos, as próprias empresas, elas ficam como fiéis depositários dessas amostras de rochas e fluidos. Dados de poços, que você comentou, né? Nós temos também os dados de perfilagem de poços, perfis compostos, testes de formações. Então, assim, deixa eu só relembrar aqui. Marina, você perguntou sobre a confidencialidade desses dados ou não? Não, eu perguntei se existe alguma obrigatoriedade diferenciada pelo tipo do poço, ou se em todos os tipos de poços a gente, como operadora, tem que entregar todos os dados relacionados. Todos os tipos de poços, foi isso que eu estava tentando lembrar aqui. Então, tudo que é levantamento realizado, seja poço exploratório, seja poço realizado na fase de produção, tudo que é dado levantado ali dentro do poço, o operador tem essa obrigação de encaminhar para o banco de dados de exploração e produção por meio da Agência Nacional do Petróleo. É claro que, por exemplo, poço exploratório, a gente sabe que tem um número de perfilagens padrões que são realizadas nos poços exploratórios que a gente não vai exigir num poço de produção. Então, tem essa diferença, mas essa diferença também ela é retratada na nossa resolução que fala do padrão técnico de dados de poços, onde o interessado ou a empresa pode observar qual é a diferença. Mas, assim, uma diferença básica é essa, né? A gente exigir, por exemplo, as perfilagens padrões que são realizadas dentro de um poço exploratório, daquela perfilagem ali de uma fase de produção, que são perfilagens mais de localização ali do reservatório onde que vai ser, né, explotado o óleo ou o gás natural. Então, assim, mas, assim, tudo que for realizado dentro do poço, a empresa tem a obrigatoriedade de entregar para a Agência Nacional do Petróleo. Perfeito. Muito obrigada, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Meu nome é Luiz, sou estudante de graduação em Geologia na UFRJ. Sou representante do capítulo estudantil da SPWA da Mesma instituição. Agradeço muito pela apresentação. É muito gratificante como estudante ter uma experiência, observar uma experiência da ANP, especificamente como vocês levantam os dados e armazenam. E a pergunta que eu tenho eu gostaria de saber quais são as categorias de dados e também saber quais são os períodos de sigilo desses dados. Um prazer aí, Luiz Henrique, prazer em conhecê-lo aí, estar representando aí os estudantes aí, é muito gratificante. A gente tem aqui na agência uma parceria muito grande aqui com os estudantes que estão estagiando aqui na ANP. Realmente vocês fazem aí a diferença. Eu brinco aqui com os estudantes que estão aqui estagiando com a gente que nos ajudam muito. Então, um prazer aí estar fazendo essa ponte aí contigo também. Bom, Luiz, essa pergunta também ela é recorrente dos novos investidores. Novos investidores, só para codificar aqui, são, por exemplo, novas empresas de aquisição de dados, né? Elas solicitam reuniões aqui com a gente, perguntam, poxa, mas se eu levantar o dado, eu vou ter um período de confidencialidade, eu vou poder comercializar esse dado, enfim, ela tem essa dúvida recorrente, né? Então, vamos tentar aqui esclarecer. Esse é um tipo de dúvida que também está aí retratada no âmbito da Resolução 889 de 2022. Com relação à classificação dos dados que você trouxe, o tipo de sigilo, a gente tem, assim, o dado que é levantado pelas empresas de aquisição de dados, que aí nós temos vários tipos, né? CGG, PGS, Iron, Cimagel, que nós chamamos de dados não exclusivos, que ele tem um objetivo de comercialização. Dados não exclusivos, né, ele tem um período de sigilosidade de 15 anos. São esses dados realizados pelas empresas de aquisição de dados que nós chamamos de ADs. Os dados exclusivos são aqueles dados levantados pela própria operadora, onde existe uma área contratada, né? A empresa ali tem um bloco de concessão, ela arrematou isso numa rodada de licitação, ou até mesmo, né, já passou ali por exploração, avaliação de uma descoberta, já é um campo, e aquele dado ali também levantado pela própria operadora, seja em cima de um bloco exploratório, ou seja em cima de um campo de produção, a gente chama de dado exclusivo. E esse período de confidencialidade é de 10 anos. Isso para dados geofísicos, né? Para dados relacionados a poços,
né? Amostras de rochas e fluidos, nós temos 3 anos. Para análise das amostras, né, dessas amostras, que aí nós temos aí análises geoquímicas, petrofísicas, nós temos um período de 2 anos, e perfilagens realizadas nesses poços nós temos 2 anos. Então, basicamente, o período de sigilo é esse. Para dados geofísicos, para empresas de aquisição de dados com fins comerciais, são 15 anos, até para fomentar o mercado, né? Porque é um tempo grande, com o objetivo de fomentar o mercado. A empresa ter a possibilidade, um período maior, para fomentar esse dado, né? Também fomentar a comercialização desses dados e fomentar a pesquisa por essas próprias EADs, pelas próprias empresas de aquisição de dados. Então, tem um período aí de 15 anos, respondendo a sua pergunta de forma mais direta. Os dados exclusivos, que são aqueles dados realizados pelas próprias operadoras dentro da sua área de concessão, 10 anos, e dados de poços aí, eles variam entre 3 e 2 anos. 3 anos para as amostras de rochas e fluidos e 2 anos aí para as perfilagens e resultados das análises das amostras de rochas e fluidos. Muito obrigado, Marcelo. Olá, Marcelo. Boa tarde a todos. Na verdade, eu tinha 2 perguntas, mas uma você já respondeu. Então, com relação às instituições que se encontram longe do endereço físico da ANP, há algum plano para a disponibilização desses dados de forma digital? Então, Leonardo, vamos dividir aqui, como eu tentei dividir na apresentação, em 2 grandes cenários. Assim. O primeiro cenário são os dados ali que estão no nosso banco de dados, né, públicos, que as empresas operadoras elas podem, na verdade, elas devem se associar ao banco para ter acesso aos dados públicos que não são gratuitos, né? Então, elas devem se associar ao banco, mas as instituições de ensino, elas têm uma cota de acesso desses dados. Então, vamos por parte, vamos construir um raciocínio, porque essa sua pergunta ela é muito relevante, porque a ANP ela quer promover a pesquisa, né, em todo o país. As instituições de ensino elas já têm a possibilidade de acessar remotamente, né, respondendo diretamente a sua pergunta, as instituições de ensino elas já têm a possibilidade de acessar remotamente os dados e fazer os downloads dos dados públicos, gratuitos, das bacias terrestres brasileiras. Então, todos os dados públicos que se encontram nas bacias sedimentares brasileiras, as instituições de ensino já podem fazer o download desses dados. Para aqueles dados localizados em mar, que estão relacionados aos campos maduros marítimos, a gente ainda não tem condições de disponibilizar isso de forma remota, porque os dados ali são de grandes volumes. Então, a gente precisaria que a instituição de ensino viesse aqui com um HD para retirar esses dados no nosso banco de dados de exploração e produção localizado ali na URCA. Então, nós temos, sim, um planejamento e uma estratégia de, eu vou dizer aqui, médio prazo, por quê? Porque toda a contratação num serviço público é um pouco mais demorada, a gente está querendo aderir à rede nacional de ensino e pesquisa, onde que nós vamos poder ter acesso dedicado a um link, onde que nos permitirá fazer o tráfego de grandes volumes via link. Então, assim, a médio prazo, nós temos essa meta, e aí poderíamos disponibilizar esse dado não só para qualquer instituição de ensino no país, de forma remota, bem como também para qualquer instituição de ensino localizada em qualquer parte do mundo. A gente tem, além desses dados que são gratuitos, nós temos dados públicos, mas também as instituições de ensino, as universidades, elas têm uma cota para acessar esses dados de forma gratuita. Tá no anexo 2
na nossa resolução 889 de 2000, porque a gente acha fundamental fomentar a pesquisa, né, em cima desses dados. Então, espero ter respondido aí a sua resposta. Respondeu sim, muito obrigado. Marcelo, a gente falou sobre vários assuntos, né, interessantes hoje da ANP, sobre como a ANP capta os dados, armazena os dados, disponibiliza, né, de forma gratuita pelos programas de REAT ou pelo PROMAR, pela forma de associação. A gente falou também da parte de como fazer esses pedidos, né, nos formulários, e o período que a gente precisa, né, de sigilo que algumas desses dados possuem, da exclusividade. Agora, eu tenho uma pergunta relacionada à utilização desses dados. Assim, existe alguma regra para a utilização desses dados gratuitos, dos dados que são disponibilizados gratuitos? Por exemplo, uma empresa pode utilizar esses dados para obter lucros, por exemplo, e há uma diferença do uso desses dados, por exemplo, para a empresa ou instituições de ensino e pesquisa? Seria mais uma dúvida relacionada ao uso desses dados. Vamos lá. É uma dúvida também recorrente aqui. É importante a gente entender, Pedro, qual é o papel, o objetivo do acesso desse dado gratuito. A gente está falando de uma EAD que tem como objetivo a comercialização dos dados. Então, assim, com relação à obtenção desses dados públicos gratuitos e o compartilhamento desses dados, não há restrição nenhuma. Tá? A resolução não veda, a resolução não traz nenhum impedimento para que as empresas compartilhem esses dados com seu parceiro, com seus usuários, não tem nenhuma restrição. Podem divulgar e compartilhar livremente, inclusive se tiver com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Tem uma restrição de remuneração, mas é importante dizer que se o objeto da empresa, como as EADs são, tem o objetivo de comercialização desses dados, aí precisa entrar no processo de autorização da ANP. Porque quando você comercializa, a gente começa a envolver os impostos devidos no âmbito dessa comercialização dos dados. Então, por exemplo, a EAD pode pegar um dado público para fazer pesquisa interna? Pode. A EAD está com o objetivo de pegar os dados públicos gratuitos, fazer um trabalho em cima desses dados gratuitos para comercializar para uma operadora. É possível? É. Mas aí precisa ter algumas atenções nesse processo. Se ela tiver como objetivo de comercializar esse dado, é importante ter autorização da ANP, porque senão, se essa EAD, essa empresa vier a vender esse dado para uma operadora, principalmente para fins de abatimento do programa exploratório mínimo, a gente precisa saber a venda desse dado. Isso é exigido no âmbito da nossa regulamentação. Então, a gente exige o documento de venda desse dado e também a operadora que quer se utilizar desse estudo para abater o programa exploratório mínimo, ela precisa notificar a compra desse dado. Ela só vai conseguir abater o programa exploratório mínimo apresentando a notificação de compra desse dado. Não sei se eu respondi sua pergunta, Pedro. Sim. Não, sim. Era justamente isso, né? Como que eles podem utilizar, porque acho que e é fica muito essa dúvida, simples, né? viu, Pedro? Se o objeto da empresa é para fins comerciais, obter uma autorização da Superintendência de Dados Técnicos é muito simples, né? No nosso site ali, dentro do Banco de Dados de Exploração e Produção, tem ali todo o passo a passo de obter autorização ali, de fazer aí E aí pode ser qualquer tipo de trabalho, né? Pode ser um processamento, um reprocessamento, enfim. E vender esse dado sem problema nenhum, mas para uma empresa aí obter aí anuência da agência para abatimento do programa exploratório mínimo, a gente tem que ter a notificação de venda e do operador a notificação de compra. Para fechar, né? Tem que fechar o circuito. Perfeito. Tá entendido. Não, ótimo. A gente vai, né, com as informações e na hora que quando a gente for disponibilizar o vídeo para que todos que estão assistindo, a gente vai colocar os links, né, que são diretamente que ligam para essas funções e
e cada uma dessas necessidades que cada um tenha, né? Então, assim, vai ser interessante, a gente vai, acho que o pessoal vai aproveitar bastante. Bom, Marcelo, eu gostaria de agradecer novamente aqui a apresentação, assim, acho que, como eu disse no início, foi uma apresentação que já estava sendo solicitada há muito tempo, né? Então, a gente gostou muito. Para quem está assistindo a gente, eu gostaria de agradecer também aqui a sua visualização. Queria pedir que você se inscrevesse no canal para acompanhar aí nossos próximos vídeos. A gente tem outros webinars aí, todo mês a gente está fazendo um webinar, para acompanhar também aqui no nosso canal essas outras apresentações. Então, obrigado, Marcelo, obrigado, e a gente combina, então, para essa próxima apresentação, talvez dos dados físicos, né, ou talvez outras várias apresentações que a gente já tem aqui em mente, que pode ser interessante aí uma nova apresentação. Eu que agradeço, Pedro, foi um prazer aí estar com vocês, com a Marina, o Luiz, com você, a Adna também. Contem com a gente, eu acho que a gente pode aí aprofundar e detalhar alguns processos nossos, né? A intenção aqui foi poder compartilhar com vocês mais uma visão geral e a oportunidade, que eu acho que é muito importante, né? A oportunidade das empresas, instituições de ensino, a sociedade ter acesso a esses dados, né? Muitos deles são, como eu coloquei aqui, eles são gratuitos e eu acredito que isso só impulsiona, né, o desenvolvimento de pesquisas no nosso país.